Olá pessoal, bem-vindo ao Gnomos do Cinema. Eu sou o Henrique, irmão do Vinícius. E eu sou o Amâncio, e hoje nós vamos ver curiosidades científicas sobre as cores e a luz. E aí, o que são cores? São ondas eletromagnéticas. Como assim? Vamos por parte que depois vai fazer sentido, tá pessoal? Vamos lá. Então, ondas eletromagnéticas são quando a energia liberada pelo Sol, por exemplo, viaja numa velocidade muito grande, no caso a velocidade da luz. E elas apresentam uma forma de onda, que são chamadas, então, ondas eletromagnéticas, já que elas são elétricas e magnéticas. Outras fontes, né, como o Sol, a gente tem as lâmpadas aqui, né, presentes em todo lugar, torres de rádio, fornos de micro-ondas e etc. E o primeiro camarada a descobrir isso aí, né, prever e teorizar, foi um matemático escocês, James Clerk Maxwell. Não sei se tem a ver com as pilhas, tá? Tem uma marca de pilhas aí, Maxwell, mas enfim, mas não deve ter não. Por volta de 1870. E quase uma década depois apareceu, então, o físico alemão, o Hertz, né? O famoso Hertz, né? Heinrich Hertz. E confirmou também essa teoria do Maxwell. Isso aí. E nós já falamos um pouco sobre ondas, né, no vídeo lá das correntes, das batalhas das correntes. Isso, né? A ciência das correntes, né? Então, dê uma olhada lá para relembrar. E aproveita o embalo, já vê o Benedict também, com o Cumberbatch, que é o ator do filme. E o Tom Holland, né? E o Tom Holland também, Fala um pacote, vê logo dos três que é melhor. Isso aí, mas vamos dar uma revisada, né? Vamos falar um pouquinho das ondas. Temos aqui o comprimento da onda, dado pela letra grega lambda. Não é lambida. Não, é lambda, essa tracinha com a perninha para frente. E o comprimento de onda, né, o lambda, ele varia para cada tipo de onda. A gente tem as ondas de rádio, que começam com lambda de 1 metro, que dá para surfar, dá para surfar e tudo. E o infravermelho, ele começa ali no centésimo de centímetro. Caraca! Então, para ver a diferença, né? Do metro para o centésimo de centímetro. E vai ainda pior, né? Ele ainda vai até o nanômetro, que é 1 bilionésimo de metro. Aí só no microscópio. Sem chance. Acho que nem no microscópio dá para ver. É importante saber, né, que essas ondas com baixo lambda, né, baixo comprimento de onda, elas têm mais energia, como ultravioleta e o gama, e as que estão mais aí na direita na imagem. E as ondas com lambdas maiores têm menos energia, são as ondas de rádio. Mas vem cá, esse negócio aí de gama não tem nada a ver com o Hulk, não, né? Não é esse mesmo negócio de gama aí do Hulk? Sim, tem sim. Caraca. Mas então não é brinquedo, não. Não, são muito perigosas, fazem muito mal para a nossa saúde. E lembrando, pessoal, que a onda, né, assim como a gente vê quando joga aquela pedrinha lá na água, aquele famoso pedrinha na água, né, então elas vão saindo todas tridimensionais, elas vão saindo em todas as dimensões. Então, depois que elas são produzidas, elas vão se propagando em todas as direções. Né? É só a gente pensar no Sol, né? O Sol está lá, ele é uma bola, né? Então para todas as direções ele está emitindo. Está irradiando tudo. Né? Essas ondas eletromagnéticas. Mais alguns exemplos aí de ondas do dia a dia são nas ondas de rádio, que a gente tem sinais de rádio, televisão, celular. Depois tem os micro-ondas, né? Os roteadores de internet também sem fio, Wi-Fi, né? O infravermelho, que é aquela visão que a gente tem quando mostra as coisas com calor, né? Quando está mais quente, menos quente. Também usa na visão noturna, nos controles remotos. E a luz visível, né? Que são as faixas de ondas eletromagnéticas que a gente consegue enxergar a olho nu, com ou sem óculos, tá? A gente vai falar mais depois. mais depois, né? E depois, a luz do visível, ela chega até um certo comprimento de onda, né? Então, o comprimento de ondas menores começa a ser irradiações eletromagnéticas, tá falando de ondas eletromagnéticas que são nocivas para a gente. Então, elas são consideradas uma radiação ionizante, podendo surgir anomalias celulares que podem evoluir para o câncer. É mole, pessoal. Tem que ter cuidado, né? Não é brincadeira não, tem que ficar ligado aí. Ultravioleta, por exemplo, né, que é um caso desses, né, ele é usado aí pelos peritos criminais, a gente vê aqueles CSA e tal, né, os caras passam aqueles negócios para enxergar as coisas lá, né? E esterilização, que é mais comum, a esterilização no dentista, nos cabeleireiros, geralmente está tudo esterilizado com ultravioleta, né? E depois do ultravioleta temos o raio-x, que a gente sabe, né, quando a gente tira raio-x para ver os ossos e as articulações. Também é usado para tratamento de tumores com radioterapia. E de volta para o Hulk, tem os raios gama, né? Agora, tirando o Hulk, né? Eles são utilizados nas reações nucleares e também nos estudos astronômicos. Né? E são, como a gente falou, extremamente perigosos e o Hulk sobrevive porque está dentro lá naquele universo de ficção, né? Que ele tem os poderes dele, mas a gente, ser humano, tendo uma energia dessa pesada, a gente quase... Se não morrer na hora, morre logo depois. Sim, com certeza. Então, vamos ao que interessa, pessoal.
as cores. Ou seja, as ondas eletromagnéticas a gente consegue ver. Então, a gente vai ver que parece um arco-íris, mas não é um arco-íris, tá? E a gente vai falar já dessa curiosidade aí, por que parece um arco-íris, né? E vamos falar de cada arco-íris também depois. A luz que a gente recebe do Sol, a gente denomina como se fosse uma luz branca. Como assim uma luz branca? Ela é a soma de todas as cores. Então, dentro da luz branca, a gente tem todas as cores. E a gente consegue fazer essa divisão bem usando um prisma. E ficou muito famoso na capa do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Tem aquele prisma, né, com a luz branca saindo de um lado e as luzes saindo do outro. Que a gente também serviu de inspiração aqui pro nosso canal, né? Você vê a capa lá do... Você vê lá na capa do nosso canal, né? Também tem a luz branca saindo com as luzes dos arco-íris. Isso aí. Lembrando, né, que antes do Maxwell e do Hertz, aqueles nossos amigos que a gente falou agora há pouco, né? O Sir Isaac Newton já tinha feito esses testes aí da prisma com a luz do Sol, lá pelos anos de 1670, um pouquinho tempo atrás. Ele só não sabia ainda que eram ondas eletromagnéticas, né? Por isso que o Maxwell e o Hertz depois vieram teorizando e comprovando. Então, um arco-íris é parecido com essa questão do prisma. Só que em vez de você ter o prisma, que é esse triângulozinho de vidro, a gente tem as gotas de água. Então as gotas de água elas funcionam como prisma, elas pegam a luz branca do Sol e dividem nessas luzes do espectro visível, que é o arco-íris. E que é muito legal, né? Vamos falar a verdade, é muito legal. É um visual e tanto, né? Fantástico, né? E no dia a dia? Então, vamos pegar aqui, ó. Temos aqui um fusquinho azul. Tá vendo que ele é azul, né? Azul claro, no caso, mas azul. Como é que funciona, né? A gente tem aqui a luz da lâmpada, está emitindo uma luz branca. A gente falou, né? Soma de todas as cores. Esse objeto, ele absorve essa luz e ele reflete a luz azul. Então, a gente vê esse objeto como sendo azul. E ele absorve todas as outras cores. Aí, se a gente trocar essa lâmpada aqui por uma lâmpada verde, por exemplo, e emitir só aqui na sala a luz verde, o fusquinha não seria mais azul, ele seria preto. E não é mágica, né? Não é mágica. Por quê? Ele nesse momento agora, ele está absorvendo a luz verde, porque ele está emitindo a luz azul. Então, se a gente botar uma luz verde, ele vai absorver toda a luz e não vai emitir nenhuma. Então, os objetos que não emitem nenhuma luz são objetos de cor preta. Caramba, é mole. Essa aí eu não sabia não, pessoal. Isso aí é maneiro, hein? Isso aí é muito legal, né? Mas, vem cá, será que os objetos pretos, então, que são dessa cor por causa disso? Né? Isso, que eles absorvem Como tudo. é que a gente resolve o problema do carro preto aqui no Rio de Janeiro, com esse verão aqui, que aquele desgraçado esquenta mais do que uma fritadeira? É melhor não comprar carro preto, porque ele esquenta mais mesmo, porque ele absorve todas as cores. Não compra mais carro preto. E agora, né, como a gente falou lá no título, né, na química, né? Então, igual aos objetos, os compostos químicos também absorvem, transmitem ou refletem a luz. E um equipamento que é muito usado nos laboratórios de química analítica, né, principalmente, chamado espectrofotômetro, ele é usado para medir essa radiação, né, essa luz que é transmitida ou absorvida. Sinistro aí, pessoal, sinistro, né? Se a gente tem uma solução, que nada mais é do que um composto químico dentro de um solvente, por exemplo, o permanganato de potássio, que ele é rosa, a gente vai falar mais um pouco depois dele, dissolvido na água, você vai ter uma solução com uma corzinha rosa. Então, dependendo da quantidade de permanganato de potássio, ele ficando mais concentrado ou menos concentrado, essa solução vai ficar mais rosa ou menos rosa. E isso vai afetar a forma como ela absorve ou transmite a luz. Então, é essa diferença que vai ser importante para a gente, depois no exemplo que a gente vai dar, do espectrofotômetro. Sinistro, pessoal. Como é que funciona isso? A gente pode ver por esse esquema que a gente tem uma fonte de luz, que é o que o equipamento tem dentro dele, tem uma fonte de luz. A gente tem a venda de entrada, para onde passa essa luz. O prisma, onde essa luz é dividida. Pink Floyd, né? No arco-íris, né? E a fenda de saída, que o equipamento, por causa do software que ele tem, você pode escolher qual comprimento de onda que você quer. Aí essa luz, esse comprimento de onda que você escolheu, né? Ele vai passar pela gubeta, que é um copozinho de vidro. Pode ser vidro, plástico, quartzo, mas é onde fica a solução. Aí essa luz passa pela cubeta, passa pela solução, e o equipamento mede depois a quantidade de luz que passou, que não foi absorvida ou que foi transmitida. E compara a cubeta sem a solução e com a solução. Você poder ter a diferença e poder depois, o software do equipamento depois calcular. Não vou entrar em detalhe, que é um pouquinho técnico essa parte. Sinistro, hein? Isso aí é tenso o negócio. Hein? Passa pelo Big Floyd ali e já vai fazer as contas lá.
Mas é maneiro, é maneiro, é maneiro. Dando um exemplo prático, né? A gente está lá no laboratório e chega uma amostra de água contaminada com Quase não tem água contaminada. Teoria, né? É teoria, mas tudo bem. E a gente precisa saber quanto ela está concentrada, né? Para a gente poder fazer um tratamento, realizar um tratamento. A gente já sabe que ela está contaminada por permanganato de potássio. Então, o primeiro passo é a gente ver na literatura, se já não souber, né? Se já for uma informação que você tem, qual o comprimento de onda que o permanganato de potássio absorve melhor a luz. Então, a gente olha lá, faz uma pesquisa rapidinho e vê que ele absorve melhor em 525 nanômetros. Aí a gente escolhe, como eu falei, né, escolhe lá no software do equipamento que a gente quer fazer a leitura em 520 nanômetros. Aí depois disso, nós fazemos uma série de soluções com concentrações diferentes do permanganato que a gente vai ter no laboratório, né? Então, uma solução de 10 mg por litro, 20 mg por litro, 30 mg por litro e assim por diante, para ter uma sequenciazinha de cores. Vai aumentando um pouquinho, 10%, Isso. 20%, por exemplo. Mais ou menos. E aí eu escolhi o permanganato como exemplo porque ele é rosinha e dá para você ver bem o crescimento da cor, né? Isso, maneiro, né? Fica muito maneiro, né? Dá para ver bem, né, pelas coisas aí, dá para perceber bem a diferença, né, da concentração, né? Aí a gente pega essas soluções que nós fazemos, levamos lá no espectrofotômetro, colocamos na cubetinha e fazemos as leituras e sequências dessas concentrações. Aí cada concentração vai ter um valor referente de absorvância, que é um valor que o equipamento te dá no software. Aí quando você compara, vamos lembrar na matemática, né, pessoal? A gente tem o eixo cartesiano, né, um gráfico, que é aqui o Y e aqui o X. Quando a gente coloca aqui no X as concentrações e coloca aqui no Y os valores de absorvância, você relacionando os dois pontos, você começa a ter uma reta, que a gente chama de reta padrão. Aí essa reta padrão, você vai, ela é muito importante, é usada bastante na química analítica. E para que ela serve? Depois de você fazer esse procedimento com as soluções que você criou, né, você vai pegar a sua solução problema, a sua solução contaminada, vai fazer a leitura dela no espectrofotômetro. Ela está contaminada, você não sabe a concentração que ela tem, né? Mas você sabe agora o valor de absorvância dela. Então, no nosso gráfico, se a gente escolher aqui um valor de absorvância que foi da nossa amostra, a gente, consequentemente, vai ter aqui na concentração o valor da concentração dela. Então, ou seja, nós tínhamos um problema, que era uma amostra, que a gente não sabia a concentração, usamos as cores, a absorvância, a transmitância, no equipamento químico para saber a concentração dessa solução. E usa a luz também. Que usa a luz. Esse é o nosso exemplo aí de hoje. Se você pensou que ia fazer química e não ia aprender matemática, física e outras coisas, você desiste, tá? Porque tá assim. Física e matemática assim, na química. As exatas sempre se complementam um pouquinho. Então, você vai ver matemática em tudo, em física, até na biologia, até na medicina. Até na medicina. Também aparece um pouco de matemática. Muito. Ela está às voltas da gente aí, acompanha a gente eternamente. Então não tem jeito, né? Vai ficar sempre, né? Então, pessoal, espero que todos tenham sobrevivido. Eu achei que ia ser um exemplo simples e prático, mas acabou não sendo, né? Espero que todo mundo tenha entendido. Mas as coisinhas aqui deu para exemplo, para sacar legal. A matemática foi um problema, mas daqui a pouco o pessoal se localiza aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não foi entendida, comentário, pergunta, avisa, lembra, sugere. E, principalmente, como a gente também precisa sobreviver, né? Além de vocês sobreviverem, a gente também precisa sobreviver, dá um likezinho, se inscreve, aciona o sininho, né? Sim. Compartilha com seus amigos, familiares. Com amigos, somente aqueles que adoram matemática. Ou os que adoram química, da química, também da física. E dá um feedback aí pra gente, tá bom? Valeu. Obrigado, cara.